Olá a todos, o nosso projeto se chama Dimensionamento de um trem de aterrissagem retrátil para aeronaves destinadas à competição SAI Aerodesign. O grupo é composto por Alisson de Oliveira, Gustavo Cordeiro Barreiros, Matheus Campos Vieira e Tomás Antônio Lisboa. Como podemos ver nessa animação desenvolvida pela NASA, à direita, em parceria com a Boeing, é uma simulação feita no trem de pouso frontal de um Boeing 777. Ela nos mostra que o som pode ser um problema ainda a ser considerado pelas próximas gerações. Em rotações mais baixas, como no pouso de um avião, por exemplo, o som que o fluxo de ar gera pode ser maior que os das turbinas. Com isso, viu-se a necessidade de se fazer um trem de pouso retrátil. Portanto, buscamos ao máximo diminuir o coeficiente de arrasto, de modo a diminuir a resistência do ar que o avião apresenta. Buscamos essa solução em aviões comerciais, visto que são aviões que já utilizam esta tecnologia. Já em aviões de pequeno porte, como o da SAI Aerodesign, por exemplo, não utilizam trem de pouso retrátil. Sendo assim, pensamos em uso mínimo de material possível, que atenda todas as especificações de segurança, aumentando assim a eficiência do projeto. Um trem de pouso ele tem impacto direto na decolagem, uma vez que durante a corrida de decolagem está completamente em contato com o chão. Como o projeto não foi feito para um avião específico, foram usadas dimensões que, se seguidas as proporções, podem ser com certeza facilmente adaptadas para as aeronaves que assim escolherem utilizá-las. Feitas essas adaptações, a relação entre peso e o ganho de eficiência deverá ser analisado antes da execução do projeto, pois essa característica determinará a viabilidade para a aeronave. É importante ressaltar também que no cenário atual fala-se muito em energia limpa, logo, a eficiência energética é imprescindível. Motores elétricos têm se tornado cada vez mais populares e consigo trazendo problemas de baterias, que com a melhor aerodinâmica a bateria dura mais. Por consequência, diminui essa quantidade de troca, essa necessidade de troca da bateria. E isto é extremamente positivo, pois não temos maneiras eficientes de reciclar essas baterias elétricas. Agora eu vou estar passando a palavra para o Gustavo, que vai explicar um pouco sobre o dimensionamento e movimento do nosso projeto. Agora eu vou falar um pouco do dimensionamento e movimentos do nosso mecanismo. Então, para atingir o objetivo proposto, que é realizar o dimensionamento do conjunto trem de pouso retrátil, a gente aplicou uma metodologia que foi dividida em 3 partes. A primeira, dimensões do trem de pouso. Segunda, cargas atuantes. E terceira, análise de tensões e deformações. Falando primeiramente das dimensões do trem de pouso, primeiramente a gente precisou definir qual era a configuração do trem de pouso. Ela pode ser tanto triciclo ou convencional. Então, a configuração que a gente adotou foi de um trem de pouso triciclo, que é aquele que fica localizado embaixo das asas do avião. Escolhemos essa por ser uma configuração que melhora tanto o controle e a estabilidade da aeronave quando está no solo. Então, a geometria inicial que nós colocamos, ela foi definida de forma mais generalizada, que pode ser utilizadas em outros tipos de modelos, que foi essa aí presente no trabalho. Só que as cotas mais detalhadas, elas vão ser faladas mais posteriormente durante nossa apresentação. Então, foi a partir dessas dimensões apresentadas que calculamos todas as tensões, esforços e deformações causadas pelas forças atuantes no trem de pouso. Cargas atuantes no trem de pouso. Bem, as cargas atuantes no trem de pouso, eles são resultados, principalmente do contato das rodas com solos. Então, os cálculos, eles devem ter 3 componentes de força. Só que para esse trabalho a gente considerou que os apoios só iriam reagir às cargas longitudinais quando o trem principal estivesse sujeito à flexão e torção. O trem de pouso, basicamente, tem que ser capaz de suportar as cargas que atuam tanto durante o taxiamento e partida de decolagem, e também, além de ele ter uma força suficiente para poder suportar as cargas de choque durante o pouso.
Ou seja, para o nosso projeto, a gente considerou somente a carga dinâmica no pouso, por ser exatamente o momento em que o trem de pouso está sujeito às maiores forças atuantes. Essas forças ela podem ser tanto de tração, compressão, cisalhamento, torção ou flexão. Então, para calcular essas cargas atuantes, a gente percebeu que existem 3 situações de carregamento. Ela pode ser um pouso realizado em 3 rodas, um pouso realizado em 2 rodas, que seria só com o trem principal, ou um pouso com uma das rodas do trem, com uma das rodas do trem principal. E essa seria a situação mais crítica. Então, por isso, os cálculos eles foram feitos considerando um pouso em 2 e em uma roda do trem principal, por serem as piores situações. Com isso, a gente definiu uma massa total do avião, né, de 20 kg, por ser a máxima carga permitida pela SAE Aerodesign. Assim, para o cálculo, a gente considerou um fator de carga vertical de 2,5 e com um respectivo fator de carga horizontal em 40% da vertical. Com isso, a gente obteve os seguintes resultados. Para a força vertical em uma roda, foi uma força de 490,333 newtons. E uma força horizontal, 40%, né? Então 196,133 newtons. Já para a roda esquerda, a mesma coisa. Isso é um caso de pouso em uma roda. Agora, o caso de pouso em 2 rodas, essas cargas eram assim, distribuídas, ou seja, metade. Então, para a força vertical, seria 245,166 para uma roda, e a horizontal 40%, 98,067 newtons na horizontal para a roda. Mesma coisa para a roda esquerda. Análise estrutural. A gente teve como ponto de partida para analisar as tensões e deformações do nosso trem de pouso o conhecimento prévio das cargas aplicadas que a gente tinha, né? Além de também considerar uma geometria somente em 2 de suas dimensões. Todos os esforços que a gente teve na perna do trem de pouso, eles foram calculados tanto analiticamente, tanto através de um software, que é o F-Tool. Nas figuras a seguir, a gente vai apresentar os esforços, tanto diagrama de força normal, diagrama de força cortante e diagrama de momento fletor. Nessa imagem aqui está representado o diagrama de força normal. No próximo slide, o diagrama de força cortante. E no próximo, o diagrama de momento fletor. Para facilitar o entendimento, né, dos esforços, a gente criou 3 seções, né, para poder fazer o cálculo de tensões. A seção que foi realizado os cálculos foi a seção 1.1, seção 2.2, seção 3.3, conforme está representada na imagem do slide. O material utilizado para análise foi o fibra de carbono. E com os cálculos de tensões a gente obteve os seguintes resultados que está representado nessa tabela aí. Na seção 1, ela teve um fator de segurança 57,818, ou seja, um fator de segurança alto. Provavelmente ele não vai falhar, na verdade. Tensão 0, compressão de 0,484 megapascais e desalhamento 0,291. Na seção 2, um fator de segurança de 81,767, 0 tração e de compressão 0,342 megapascais. E para cisalhamento 5,527 megapascal também. Na seção 3, o fator de segurança foi de 2,93, a tração 9,557 e compressão 0, com cisalhamento de 6,73. Com esses resultados, a gente percebe e observa que as maiorias das tensões elas estão aplicadas justamente na seção 3, já era esperado, né? Então, a gente também pode perceber que o fator de segurança dele está muito baixo, está bem próximo do valor mínimo. Também já era esperado porque é a região com maior tensão. Em seguida, nós definimos um dos conceitos fundamentais para analisar o movimento do nosso trem de pouso retrátil, como, por exemplo, o grau de liberdade, o ponto morto e as principais velocidades do nosso mecanismo. Bem, a primeira
a gente, por ter dois mecanismos, por ter dois tipos de movimentos, a gente dividiu em dois mecanismos, né? Primeiramente, é o mecanismo 1, que é essa da imagem, onde as rodas estão abertas e irão fechar. Calculando o grau de liberdade dela, ela possui um elo fixo, 7 elos e 8 juntos, resultando então em um grau de liberdade igual a 2. Em seguida, a gente calculou o grau de liberdade para o mecanismo 2, que é na qual ela é um mecanismo que puxa a roda para cima, o trem de pouso para cima, com um elo fixo, 4 elos e 4 juntas, e como resultado teve 1 grau de liberdade. Agora, para o ponto morto, a gente precisou ver o local, né, que o mecanismo ele só estará submetido somente à tração ou compressão, ou seja, sem realizar nenhum movimento, que foram exatamente esses 4 pontos mortos, ponto morto. Por último, nós calculamos as velocidades de cada mecanismo, tanto para o mecanismo 1, tanto para o mecanismo 2. Só que a gente resolveu calcular somente as velocidades relevantes, né, as principais. Então, existem duas situações. Uma quando o mecanismo ele vai estar aberto e vai fechar, e outra quando ele está fechado e vai abrir. Com isso, considerando uma velocidade angular do servo de 5,233 radianos por segundo, a gente chegou nos seguintes resultados, que conforme está representado nessa tabela. E a partir dos cálculos realizados e desses resultados, a gente pôde perceber uma coisa bem interessante, que a velocidade do ponto C ele variava com o cosseno do ângulo formado entre a barra BA. Então, como a gente sabe os pontos mortos, né, o ponto morto, a gente também sabia que a angulação que essa barra BA varia é entre 0 e 67 graus. Com isso, a gente conseguiu fazer o seguinte gráfico, que é a variação da velocidade em função do ângulo AB, do ângulo da barra B. A gente pode perceber que ela começa com uma inclinação de 67 graus e a partir do momento que ela vai chegando em zero, ela se aproxima da velocidade de B, né? E quando é zero, VB é a mesma coisa de VC. Em seguida, nós calculamos os mesmos cálculos que a gente realizou para o mecanismo 1, só que agora para o mecanismo 2. Ou seja, considerando ele aberto e indo fechar, e ele fechado e indo abrir. E a partir disso a gente chegou nos seguintes resultados que está representado nessa tabela. Basicamente foi isso, a parte de dimensionamento e movimento. E agora o Auris ele vai falar um pouco do projeto detalhado. Na seção Projeto Detalhado, dividimos todo o sistema em 14 itens, onde estão todos enumerados e listados conforme mostra a figura junto à tabela aí no slide. Todas as folhas com as peças dimensionadas e no padrão de desenho técnico mecânico da ABNT estão em anexo ao trabalho escrito. Essa tabela traz muitas informações e é possível calcular a massa total do sistema, que dá aproximadamente 922 gramas. Além disso, podemos verificar com esta tabela que o material mais utilizado nos componentes foi o CFRP. O polímero de fibra de carbono reforçado, o CFRP, é fabricado seguindo as orientações representadas na figura B, onde a fibra de carbono é trançada de forma a criar uma manta, o que acarreta uma maior resistência do material. Ao lado, também temos uma tabela com as propriedades do CFRP utilizadas no projeto. A densidade igual a 1,6 gramas por centímetros cúbicos, resistência à tração igual a 28 megapascal e um módulo de elasticidade igual a 6,9 gigapascal. Como projeto desenvolvido para aerodesign, não somente para a equipe de São Mateus, o projeto não se demonstrou eficiente devido ao peso, sendo necessária uma busca mais profunda e específica sobre métodos de fabricação. Porém, o projeto se mostra viável em aviões de pequeno porte, tomando os devidos cuidados para se manter a proporção, que deve ser analisada no início do programa. O material de CFRP demonstrou ser eficiente na teoria, apresentando um ótimo fator de segurança,
e resistente ao escoamento. Porém, o custo de se fazer peças maciças deste material é muito alto, é extremamente alto. O presente modelo garantiu todas as limitações estabelecidas nos objetivos, mas para manter uma implementação em próximas competições seria necessário um estudo mais aprofundado e com considerações mais elaboradas, o que garantiria uma continuação em novas pesquisas.